foi por volta das 22 horas, né? A Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar sobre a ocorrência de um possível homicídio na Vila da Amizade 2. De imediato, eu fui com meus agentes até o local, chegamos lá e encontramos um homem deitado, né? Já sem vida, com muito sangue ao redor, e estava do lado dele uma bicicleta. Então, de imediato, a gente já conseguiu identificar quem era a vítima, o Ellison, conhecido por Sharingan, o apelido dele, né? E conseguimos levantar algumas testemunhas que possivelmente viram o crime acontecer. Aí, trouxemos essas testemunhas para a delegacia, pegamos seus depoimentos, elas informaram que a vítima estava bebendo em um bar próximo, né? Junto com o possível autor do crime. Eles se desentenderam, parece que a vítima tinha informado para o autor do delito que ele era covarde, pois ele batia na mãe dele, ele tinha passagem por violência doméstica, né? E a vítima pegou sua bicicleta e foi para casa. Segundo o que falam as testemunhas, o cara saiu atrás da vítima, em dado momento eles se encontraram, discutiram e saíram em luta corporal. Então o autor do crime pegou um tijolo que estava na rua e começou a golpear a cabeça da vítima várias e várias vezes repentinamente. E a vítima veio a óbito ainda no local. Traumatismo craniano foi a causa da morte. Traumatismo craniano e hemorragia. A Polícia Civil, junto com a militar, ficou até por volta das 4 horas da manhã em diligências na rua, tentando localizar o autor. Fomos em diversas casas, em diversos locais que ele tinha passado, mas ele tinha se evadido da cidade. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, um parente do autor entrou em contato com a delegacia, informou que ele queria se apresentar para dar sua versão dos fatos e que estava correndo um risco, sendo um risco de morte, linchamento por parte da população. Então a gente foi lá na casa dele, trouxemos ele para a delegacia, ele prestou interrogatório, esclareceu sua versão sobre os fatos, alegou algumas teses defensivas que a vítima que tinha batido nele primeiro, mas que essas teses defensivas ainda vão ser avaliadas no inquérito. Como não tinha situação flagrancial para a população ficar em alerta que o crime ocorreu na sexta-feira, ele se evadiu. A gente estava conduzindo o inquérito ainda para posteriormente analisar os fatos. É um fato ainda muito recente, então o período de flagrância já tinha sido cessado, por isso que ele só foi escutado, prestou depoimento no interrogatório e foi liberado. A gente entende que isso daí causa uma revolta, porque parece que a polícia está liberando um cara que confessou um crime, mas não é, porque a lei é assim. A lei tem esse quesito que a gente tem que prender em flagrante logo após o crime, entendeu? E as diligências têm que ser ininterruptas. A gente fez diligências até 4 horas da manhã do outro dia. No sábado continuamos fazendo essas diligências, só que ele fugiu da cidade e a gente não tinha mais noção. Então essas diligências cessaram. Elas para ocorrer a prisão em flagrante, tem que ser ininterruptas. A gente não tem que parar de diligência. Como a gente já não tinha mais diligências para fazer, não conseguimos achar câmera de segurança, intimamos parentes, ele não teve contato com os parentes, ele fugiu da cidade, a gente não sabia onde que ele estava. E como ele se apresentou e ainda não tinha nenhum possível mandado, porque a gente ainda estava investigando tudo no inquérito, ele foi liberado.